Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição Poética e é a última do ano 2020. Hoje devo ter comigo um dos pioneiros da música moderna guineense. Estou a falar do mestre em Direito Internacional, estou a falar de autor, compositor e intérprete da música guineense, Ernesto Dabo. Mas enquanto estamos nessa primeira onda, Ernesto Dabo está a ultimar as suas conexões para entrar no estúdio e eu vou trazer alguns registros do último trabalho musical de Ernesto Dabo e, quiçá, algumas intervenções, porque Ernesto Dabo também tem incursões pela arte, a fotografia, tem sido solicitado para várias intervenções, várias palestras e também apresentações de livros de muitas pessoas, muitos autores. De lembrar as pessoas que Ernesto Dabo é dos primeiros artistas guineenses a gravar um álbum ou CD. Mas já vamos falar com ele para conhecer a história na primeira pessoa daqui a pouco. Caupera sabura pa kunsi camara, sabura sucuro pa kunsi camara. Já tenho aqui comigo, olá, muito boa noite. Eu chamo-lhe de papá, chamo-lhe de mais velho, chamo-lhe de mestre Ernesto Dabo. Boa noite, papá. De Nocau, como está? Boa noite, estou direito. Como gostaram? Não se sabe sabolar, contente em ouvir. Nunca vai passar seguinte sabura, mas quanto uma fina bu teclados, na partilha de com nós, na partilha seguinte, tema Tio Lúcio, para quem gosta de Mael. Deixa eu escutar um bocado, com si Mael Medina, de problema. Vamos ouvir Mael Falambulama com Tio Lúcio. Ok, deixa cantar o mais velho, que ele sabe melhor que eu. Vamos ouvir? Da Silva na Colmancunda, Silva. Mael Falambulama Kuma. E assim acabamos de ouvir mais um tema do álbum Lembrança do nosso mais velho, Ernesto Dabo. Já tenho Ernesto Dabo aqui comigo e eu peço a todos que nos estejam a acompanhar, podem partilhar este live para que possamos chegar a mais pessoas. E agora eu vou chegar à fala e perguntar. Antes de perguntar, eu vou ler resumidamente a biografia que temos da capa do livro do Ernesto Dabo, do livro Mar Misto. Deixa-me dizer que o Ernesto Dabo nasceu na cidade de Bulama, região insular da Guiné-Bissau, a 18 de julho de 49. É licenciado em Direito e é mestre em Direito Internacional. Ativista cultural, com incursões em várias áreas artísticas e destacado compositor, autor e intérprete da música moderna guineense. É membro fundador dos conjuntos Cobiana Jazz, primeiro agrupamento da música moderna guineense e Jorson, que gravou o primeiro disco da história da música da Guiné-Bissau, com o célebre canção Mbabulama. Quem que quer lembrar de Mbabulama? Chora a pena. Ok, eu não vou ler toda a informação porque quero mesmo deixar o nosso mais velho falar um bocadinho, para além da informação que nós sabemos, quem é? Aquela pergunta existencialista que faço a todos. Quem é o Ernesto Dabo? Boa noite, mais velho. Começo por agradecer a amabilidade e por ter
aceito o nosso convite, o meu convite em particular, para estar aqui e partilhar da sua experiência, da sua história e do teu saber comigo e com todo o público da alta definição. O microfone é todo teu. Vou falar mantenha, vou contar-nos quem é o Ernesto Dabo na primeira pessoa. Tá bom. Muito obrigado, Emílio. É uma satisfação imensa e também é uma oportunidade para te parabenizar e estimular a continuares nesta via de promoção da nossa cultura, nomeadamente na vertente literária, especificamente na vertente da poesia. E a seguir dizer-te que, pronto, já falei disso umas quantas vezes, né? E não passa daquilo que anunciaste há bocado, né? Sou guineense, nascido em Belém, não há muito tempo, mas há algumas décadas. E pronto, disposto a tudo para fazer o que puder a bem deste país que, como tu e todos nós amamos. E pronto, do ponto de vista profissional, já disseste o que era. Pouco mais tenho a acrescentar. Sou um cidadão comum deste belo país e, por essa vertente também, sou cidadão do mundo e tenho uma paixão particular pelas artes e é isso que tem confundido a minha identidade, porque é difícil dizer às pessoas que eu faço outras coisas ou fiz outras coisas, como uma vez me disse a um amigo meu, disse-me, olha, tu nem inventes que tens outra profissão ou que sabes fazer outras coisas porque ninguém te vê assim, né? Tens o carimbo desta de ativista cultural e daí não podes sair. E pronto, tive que reconhecer e aceitar e estou nessa e carrego a minha sina assim. Ativista cultural que não consegue mesmo deixar de assumir porque és e com todo mérito e uma experiência que nos orgulha e a minha avó já dizia e bom ter sempre garante para perto para biúdio de garante da talha maúdio. Entretanto, eu vou começar por perguntar a Ernesto Dabo porque essencialmente esta alta definição, essa onda da alta definição, queremos com isso produzir um e-book onde vamos ter testemunhas das pessoas em primeira pessoa, dos marcos importantes. Eu gostaria que nos dissesse dos marcos importantes da música, que é hoje música moderna guineense, e também da literatura, porque participou nos primeiros movimentos de Quebur e também temos o Mar Misto, e eu vou ler 2 poemas que escolhi, do Mar Misto também, e por aí deixo a escolher por onde quer começar. Mas a essência é falarmos neste Jumbai dos marcos importantes que tens na memória da cultura, da música guineense. Como tudo começou da vossa geração. Assim, do ponto de vista geral, falando da cultura, começando pela vertente literária, me parece a mim que é um marco fundamental que tem que ser respeitado, tem que ser avaliado e considerado no presente, que é a trajetória e a produção artística ou cultural do cônego Marcelino de Barros. Em 1900 começa a introduzir alguma literatura autóctone de um autóctone guineense no mundo. E é isso que nós conhecemos das recolhas que ele fez dos contos e canções e outras obras, para além de outras atividades no domínio da investigação que publicou, inclusive até no domínio da pintura e da fotografia. Imagina, século XIX e entradas do século XX. Né? Este senhor, para mim, deve ser ponderado a sua consideração como o pai da literatura guineense, pois é o primeiro que edita alguma obra na condição de autóctone guineense. Isto é o meu parecer à volta desta questão. Isto no plano geral, no que concerne à história da nossa literatura. Portanto, como se sabe, toda a primeira metade do século XX, a nossa produção literária, se calhar, não chegou a 5 edições. Conhece-se alguma coisa do Baticão Ferreira e depois por aí, pontualmente, uma coisa ou outra de outra entidade. O Vasco Cabral, sim senhora, tinha uma boa produção, mas editou na fase pós-independência. Para mim, o grande boom, e que está agora a consolidar-se, sucede a partir da nossa independência, né? E a década de
finais de meados para cima da época de 70, começam a surgir algumas antologias que evoluiu, até chegarmos hoje à situação em que já temos uma capacidade produtiva considerável, embora não haja grande expressão editorial dessa capacidade, infelizmente por razões outras que não cabem aqui agora estarmos a analisar. Isto é na literatura. Se formos a ver no caso do cinema, o cinema nacional nasce com a luta da libertação, que é a pleia de Flora Gomes, Sana Naara, Zé Lama e tantos outros cineastas que iniciaram essa saga, que nos trouxe à ribalta também como um país onde se produz cinema. No caso da música, inevitavelmente, o grande marco, o grande momento é o surgimento do Cobiana Jazz e depois o surgimento do Jorson, que consegue registrar, abrir a história da nossa discografia com o primeiro single, que tem aquela história do Mbabo Lama que te referiste. Portanto, essas duas situações aconteceram como marcos no domínio da música e acabou rapidamente por se confirmar como uma conquista nacional de relevo. E depois temos, no caso da pintura, o icónico Carlitos Barros, que também vem na sequência do Trigo, que desde o tempo colonial produziu obras que ainda hoje estão na história da nossa arte pictória, e depois surge o grande mestre Carlitos Barros, que defende e difunde a nossa pintura, e dele surge uma nova geração de pintores que estão hoje a dar cartas pelo mundo. Eu tenho dificuldades em citar mais nomes, porque é muito delicado isso, mas todos eles sabem a minha admiração e estima particular por cada um deles. Portanto, isto é o Carlitos Barros que também nos fez chegar uma página importante da nossa cultura, das nossas artes. Vindo para a área da dança, temos a nossa célebre companhia, esta nossa Pátria Amada, que é uma criação que vem desde os tempos da luta de libertação nacional e que nessa altura já erguia a bandeira nacional, ou a bandeira da luta, em palcos estrangeiros. E tínhamos à frente desta iniciativa a Lucete Cabral, o Donato Batambana Númera, o célebre dançarino e coreógrafo Donato Batambana Númera, que acabou de nos deixar recentemente, isto no domínio da dança. Portanto, os marcos são muitos e muito importantes, e para mim o importante revelam o potencial criativo residente na nossa nação e acaba por ser um marco particular que é o mais progressivo e progressista e que de maior resultado se pode anunciar nas últimas décadas da nossa história e particularmente, né, no quadro da nossa existência como país independente. Oh, que bela introdução, e quase que podíamos parar a entrevista aqui, ou o Jumbay, mas temos ainda muito por falar, e eu vou trazendo mensagens das pessoas. Francisco Conduto de Pina diz boa noite e mantenha para não grande de Bulama. Helênio Lopes, nha mantenhas, Emílio, com o senhor Ernesto Dabo, abraços. Ansu Sano, minha tio Ansu Sano, boa noite. Minha mantenhas de Irmandade. E imagina quem vem daí. Ismael Medina. Grande abraço, Emílio. Mantenhas minha tio grande de caça na Bulama, Ernesto Dabo. E muitas mensagens. Mantenhas, Aida Damas. E eu vou agora perguntar como era Cobiana Jazz. Como surgiu a história da Cobiana Jazz e com a força que carrega, e o que é que se deve fazer, ainda uma homenagem a prestar a Cobiana Jazz hoje em dia, ou render o tributo. Há algo a fazer para esta mítica banda hoje? O que se pode fazer, ou o que foi feito, e o que se deve fazer ao Cobiana Jazz? Não é uma pergunta inocente,
falei com Sidónio Paz há uns tempos atrás, para cá, e sei que tem uma ideia por detrás de tudo que se pode vir a fazer, e o nosso grande Ernesto Dabo está com muitas ideias sobre Cubiana Jazz. Pode-se fazer algo, mas conta-nos. Olha, primeiro quero retribuir as mantenhas que acabaram de ser apresentadas aqui, começando pela Ailha, passando pelos senhores, até o primeiro. Agora, em relação à questão de Cobiana, eu estou a escrever um ensaio há já algum tempo, porque me parece que é uma obrigação escrever esse ensaio para arrumar algumas coisas à volta da história da Cobiana, do Cobiana, aliás, e do que significa. Para mim, o Cobiana foi um agrupamento que insere em si a sua criação, né, o desencadear de um movimento cultural moderno com uma linha identitária nacional e nacionalista e vem como um grupo mais de combate na frente cultural resultante da luta de libertação nacional. Não sei se estou a complicar a definição ou a exposição da coisa, mas é assim que eu entendo o Cobiana. Por que admito que, para lá do conjunto, desencadeamos naquela altura um movimento cultural de cariz nacionalista? Por quê? Porque começa por ser que introduzimos a nossa língua guineense, o nosso crioulo, que ainda chamamos crioulo, mas é o guineense, né? Na produção artística ou musical. De dois, a sonoridade que nós tínhamos até lá era uma sonoridade acústica tradicional sem grandes exigências técnicas. Então nós introduzimos a sonoridade moderna através de instrumentos elétricos e outros tipos de instrumentos na nossa criatividade musical. O fundamental para mim é o Cobiana traz um contributo decisivo para o patrimônio imaterial cultural da nação. Só isso não é suficiente. Há a acrescentar ainda que, do ponto de vista do combate cultural, nomeadamente no plano ideológico, no plano da promoção das razões da luta e da mobilização da consciência nacional, nomeadamente nos centros urbanos, o Cobiana traz novos elementos para a assunção da nossa identidade inserida num processo de libertação nacional. E isso tudo, para mim, conjugado, faz desse momento da criação do Cobiana Jazz o desencadear de um movimento cultural que vai ter consequências diversas e importantíssimas que ainda hoje se estão a multiplicar. O Cobiana, o surgimento do movimento, acaba por mexer com tudo. Acaba por mexer com tudo. Para já, arrombamos a barreira que vedava a juventude das zonas periféricas da cidade a um espaço elitista que era o DIV, por exemplo, o Salão do Benfica, o Salão do Sporting, não sei o quê. E a meia dúzia de meses, no ano seguinte, ou 2 anos a seguir, já estávamos com, direi eu, dezenas de conjuntos a funcionar. Isso quer dizer que havia um potencial criativo subjugado, é? Estrangulado, que não estava com condições de crescer. E quando rompemos a barreira com o Cobiana Jazz, surgiu essa possibilidade, e nem vale a pena estar aqui a nomear todos, mas vamos lá ver o Capa Negra, o Caça-Cobra, o Mamadjombo, o Cabuyara 7, o África Livre. Bom, quer dizer, nem tenho lugar para dizer tudo. E isto tudo também cria condições para arrancarmos com uma outra forma de promoção da nossa cultura musical. Foram os festivais que enchiam o Estádio Lino Correia, e é nesse festival que vão surgir uma série de grandes vedetas de hoje, né? E isso tudo conjugado, mais uma vez, né, acaba por reconfirmar
o que me leva a pensar que o Colombiana Jazz foi um momento histórico da nossa cultura, do processo da história da nossa cultura, nomeadamente na vertente musical, e foi um catalisador, um despertador de consciência que acaba por ganhar expressão nas várias disciplinas artísticas. E ainda hoje vamos a ver o acréscimo que traz na comunicação e comunicabilidade das nossas culturas, nomeadamente pela linguagem musical. Eu quero dizer aqui que hoje, em todas as línguas nacionais, há canções interpretadas com estruturas melódicas modernas, com textos de nível poético bom e com projeção de artistas de renome internacional. E isso tudo aconteceu porque, numa dada altura, surgiu o Colombiana. E esse Colombiana deve ser considerado um património imaterial nacional, que é. Eu tenho ainda muita dor e muita pena em ver que o poder, com as variações que vai conhecendo ao longo da história, ainda não está a perceber que o equilíbrio só pode existir quando é uma progressão harmonizada entre a componente material e imaterial do património cultural de uma nação. Não sei se me estou a fazer perceber, mas Muito enquanto bem. não acontecer isso, não temos facilidade de equilibrar outras atitudes, seja em que domínio for, né? Porque eu ainda há dias falei disso, transportemos isso à escala do indivíduo. O indivíduo sem corpo não é indivíduo, sem espírito não é corpo. E o indivíduo desenvolvido, o indivíduo capaz de uma intervenção séria e produtiva e consequente, tem que ter uma progressão equilibrada, física e intelectual. Homem sano em corpore sano. Mente sana em corpore sana, diziam os latinos. E penso bem que isso serve para ponderarmos bem. Se nós quisermos desenvolver este país, não se pode pensar, como dizia um deputado na primeira legislatura, é coisa de cultura, é coisa de baile com brincadeira de meninos. Quer dizer, temos que sair, temos que sair da vulgaridade conceptual que esta afirmação tem e assumir a cultura como aquilo que o Cabral identifica metaforicamente, dizendo que a luta de libertação é um ato e um fator de cultura. E a luta é infinita. E enquanto você não perceber esta dicotomia, né, relacional entre as razões da cultura, aí, meu caro, vamos continuar naquilo do longo, né? Não aprendeu. Falando da vida ao longo, já lá vamos chegar. Antes, eu vou ler um poema do Mar Misto e depois pedir-te para nos falar do Mar Misto. Eu vou ler o poema Estou Bem. Estou bem, canto contigo. A palavra que o tempo não quis dizer ao touro levantado. Bebo contigo o vinho velho que a maré morta trouxe na ponta da foca. Comemos o fruto, uva esquecida da vinha sedenta depois da guitarra. Planto em ti a gorda gula de continuar como se nisso só vida entregasse. Deu-me a tua cela sem saber a sentença. Nada é escuro nem úmido. Estou bem. Tudo vai bem. Bissau, 30/7/2000. Ernesto Dabo. Estás bem, mais velho? Entreguei-me à cela do amor e estou bem. Nem quero Como saber a surgiu? sentença. O que nos pode dizer de Mar Misto? Eu tenho ainda um outro poema a ler. Gosto praticamente de todos os poemas. Não vou ler poema Mãe, Ilha Mãe, queria dizer, mas vou ler depois, manhã de domingo. Quer-nos falar como surgiu o Mar Misto? Olha, o Mar Misto talvez seja a salvação do meu arquivo, porque eu escrevo desde adolescente, né? Isso é uma revelação que talvez faça aqui hoje. Eu comecei a escrever no Barreiro nos anos 60, né?
tinha uma paixão pelos livros e ainda continuo a ter. Aliás, é uma das coisas que me leva a problemas para casa. Já não temos lugar para pôr livros, mas olha, vamos nos entendendo em casa. Agora, o que eu quero dizer é que, dramaticamente, eu vivo numa zona em Bissau, que é o bairro militar, e vivo aqui no condomínio da SOMEC, e coisa, que é um condomínio fechado, está vedado com muros. E então a dita guerra, aquilo que foi, enfim, uma asneira 7 histórica, de digamos junho. assim, do 7 de junho, não é? Teve como palco principal o meu bairro. E nesse quadro, a residência a zona onde eu resido, o lugar onde eu resido, foi escolhido para instalar um quartel. Ora, isso quer dizer que destruíram as nossas habitações, esvaziaram tudo quanto tínhamos cá em casa. Ainda hoje tenho a minha casa a tentar, enfim, regularizar. Fizemos, quer dizer, entrei aqui, só não, enfim, não me deu um colapso quando vi a minha casa no estado em que estava. E os meus arquivos que eu tinha de dezenas de anos, né? E fui, encontrei papéis pelo chão, coisas não. Quer dizer, né, eu não quero mesmo mais mexer nessa lembrança, né? Só que tive a sorte de algumas folhas, alguns cadernos e algumas coisas do que eu tinha na altura escrito e não sei quantos, eu, pronto, recuperei folha aqui, folha ali, né? E disse para comigo, pá, eu não vou aceitar mais isto. Antes que voltem a fazer as neiras desta dimensão, vou tudo fazer para publicar as coisas que estou por aí guardando já há anos. Né? Nunca tinha tido o convite de ninguém para participar, salvo a primeira pessoa, foi a Noema Hugel, quando ela escreve, quando ela coordena a edição Que do burro. Arcafão de Poesia, ou Quebura, uma coisa dessas assim. Sim, sim. Foi aí que surge qualquer coisa minha editada como poesia, mas eu já tinha coisas até de letras de canções que todo mundo conhecia, mas nunca fui convidado para antologia nenhuma e também isso, os que organizaram isso, lá sabem por que razão, e não me preocupei com isso. E então coincide também com um período que eu estava farto da função pública e disse, eu vou sair disto, vou fazer outras coisas, né? E então acelerei a minha reforma, saí e vi-me numa situação de eu não preciso de emprego para trabalhar, porque trabalho todos os dias. E então apareceu-me esta ideia de começar a compilar e preparar a edição do livro Poesia, e surgiu-me este título do Mar Misto, né? E o Mar Misto, eu tenho a impressão que eu sou, eu pessoalmente, né? Devo ser produto do Mar Misto, ou sou um Mar Misto, porque a minha envolvência com as coisas a partir das minhas raízes e com as do mundo são mistas, são complexas e trato de as fazer com a maior abrangência possível. E, como tu vês, a coletânea de poemas que estão nesse livro vão passam por vários circuitos espirituais, digamos assim. Fazem uma abordagem plural de mim, da sociedade, da minha relação com a sociedade, dos meus dramas, traumas e consequentemente, dos meus humores, amores e dessas coisas que um ser humano naturalmente vive e sente, e que se tiver algum talento literário ou artístico, transporta para a esfera das artes, transporta para a esfera da literatura. É isso. Oh, falando em Bissau, em tempos de guerra, há colegas, há uma pessoa que diz a guerra de Pocholitera. E penso que estamos todos de acordo que é o país que depois, em 99, Ernesto Dabo escreveu em 4, 5 versos curtíssimos. Bissau. Swash, pum, pam, crack, crack. Conduzir, navegar na capital, Bissau. Isso foi depois de ter Pochelito. Perdão. Isso era a imagem física que a guerra deixou em Bissau. Era isso. Bissau, aquilo, quer dizer,
por tudo quanto era canto, estava evidente que o pouco que tínhamos tinha acabado de ser esfrangalhado, maltratado. Mas se quiseres, a zona mais atingida e que ainda está em recuperação foi a zona espiritual. A guerra de libertação foi horrorosa na zona rural. Ok. E ela, né? E a guerra chega a Bissau e faz de Bissau um, um espaço completamente descomandado espiritualmente, um espaço sem sonoridade, sem poesia, um espaço sem intelecto, um espaço à procura de si. E a lógica dessa procura de si ficou evidente no que a seguir viemos a viver ciclicamente golpes, ciclicamente assassinatos, ciclicamente destruição disto ou daquilo. Era a sociedade a procurar reerguer-se, reassumir-se, mas não tinha como. Porque, por outro lado, o, o, o setor cultural, né, protestou, contestou, denunciou, mas não houve audiência, não houve percepção dessa dinâmica mensageira que iria. E ainda hoje, o recurso ao pensamento é que está a repor a sociedade um bocadinho. Né? E é preciso que as pessoas entendam isto definitivamente. É na literatura que começam as revoluções. É na literatura que se consolida o pensamento. É na literatura que se cria e se recria soluções. Eu Ok. não digo que é só, digo é. Reparem bem, não quero entrar aqui em absolutismos de género nenhum. Mas se você entender, por exemplo, esse fenómeno da humanidade chamado Amílcar Cabral, na sua adolescência foi poeta, foi poeta. E as grandes nações têm como patrono grandes homens das letras e da cultura. Isso não somos nós a inventar, né? E já o disse uma vez numa entrevista ou outra, se você quiser conhecer a qualidade da governação e dos governantes de um país, observa a relação do poder com o setor intelectual, com o setor das letras e das artes. Observa isso. Isso Ok. é um indicador fundamental para você perceber, né, dos fracassos e sucessos de um governo ou de governantes. Esta é a minha convicção. É a minha convicção, quer dizer, que ninguém me altera isso de qualquer maneira. Se quiseres, repara bem, vocês estão na Europa, eu tenho uma admiração enorme pelo Marcelo Rebelo de Sousa, mas antes de ser o grande político que é uma enorme figura da cultura, um intelectual raríssimo. Sais daí, pega no Obama. O Obama chega e deixa marco na história da humanidade, numa sociedade ainda com traumas raciais, mas Uhum. era um intelectual de renome numa Harvard, estás a ver? O Amílcar Cabral não foi um simples agrônomo, foi um intelectual descomunal e o Amílcar foi considerado pela BBC num inquérito que está como o segundo maior líder da humanidade. E o primeiro, esse existiu nos séculos lá para trás, em Ásia. E, portanto, a partir do século XX, não surgiu mais um ser humano a liderar maior que o Amílcar. Mas não foi o chefe de guerra que chegou lá. Foi o homem que amava as letras, que lia, que estudava, que escrevia, que pensava. Isto para corroborar aquilo que eu estava a dizer. É da literatura que nascem as revoluções. E é da literatura que nasce o desenvolvimento. Portanto, não podemos aqui acreditar no desenvolvimento de uma sociedade que é acantona a produção literária e artística. Não podemos acreditar e nem podemos aceitar. Temos que continuarmos a nos batermos para que isso seja um facto consumado, quer dizer, assumido, né? Ter em conta o equilíbrio necessário na produção do património nacional, na vertente material e espiritual. Muito bom. É interessante. Eu gosto de te ouvir e adoro. Não é o adorar,
vou buscar a mensagem do meu tio Anzu, que diz praticamente tudo. Deixa ler essa mensagem. Diz obrigado mais uma vez a meu sobrinho Emílio Tavares Lima por este Jumbei com o grande Ernesto Dabo. É sempre um prazer ouvir este senhor que para mim é equiparado com uma biblioteca de luxo. Não são palavras minhas e penso que eu tenho seguido a tua linha de pensamento, de intervenção, mas orgulha-me saber de que ainda temos em vida um exemplo de quem deu o primeiro passo, quem participou nos primeiros passos e 40 anos depois traz-nos um trabalho, lembrança. Como é que é navegar entre leis, a política, porque faz um ensaio, não estou a falar da política ativa, mas faz um estudo, interpreta, lê política, vê e dá opinião, independentemente de alguém concordar ou não, mas diz esta é a minha convicção, é a minha leitura baseado nos factos e a minha faculdade de pensar ainda. Tenho e gosto disso em ti. E outra coisa, como é que é navegar, ser compositor, intérprete e homem de lei? Como é que um homem consegue juntar isto tudo em si? Estou a falar de Ernesto Dabo, não estou a falar nem de Cabral, estou a falar de pessoa que temos em vida neste momento que tem todo este componente e ter a humildade que tem. Quer dizer, eu tenho a impressão que aqui há duas coisas a observar. Naturalmente, a determinante de qualquer resultado é o empenho das pessoas, é o interesse das pessoas pelas coisas, né? E havendo isso, assumir uma postura de trabalho, uma postura de entrega e ter um objetivo estratégico, e esse objetivo ser estratégico, no nosso caso, da minha geração, é a libertação nacional como um processo eterno, um processo que não termina, e esse processo ser determinante da nossa condição de seres humanos livres, conscientes de si, responsáveis de si por si, né? Isso tudo implica que tudo quanto pudermos fazer para entregar a essa causa é justo e é necessário fazê-lo. Bom, eu, desde que me conheço, serenamente admito tudo como um desafio, serenamente. Né? E nessa serenidade, não sou de aventuras, não. Analiso bem até onde posso ir e por que devo ir, como devo ir e não sei qual. E depois o resto empenho-me em tentar traduzir a minha vontade, o meu gosto pela coisa ou pelas coisas em realidade, né? Gostei da música. Eu disse, não, eu vou fazer música. Fiz música e fui ouvindo música, aprendendo e não sei quantos. Gosto de ler e gosto de escrever. Eu disse, não, eu vou escrever. Escrevi e estou a escrever como coisa. E também gosto de fazer fotografia. Nunca estudei fotografia, mas calhou as pessoas gostarem, até fui E faz. obsequiado com a possibilidade de fazer exposições de fotografias em Portugal, na Câmara Municipal de Lisboa e outros espaços, né? E assim sucessivamente, né? E inclusive na minha juventude gostava muito de desporto, fiz algumas disciplinas desportivas, né? E quer dizer, eu sou assim, não, não consigo estar sem, sem criar. E não consigo estar sem combater coisas que não estão corretas. Tenho dificuldade. E isso talvez me coloca na situação de ser incompreendido várias vezes, e já paguei muito por isso, mas no fundo e no fim as pessoas acabam, afinal, e que amor, rapaz. Mas essa é a compensação que ainda me vai animando. E então, tudo isso que eu faço, o objetivo estratégico é o nosso país, é a nossa sociedade, né? E isso vai se traduzir naquilo que o Cabral também assumiu por si e para si, que não passo de um simples guineense, parafraseando o Cabral, que quer viver a sua época
e pagar a sua dívida com este maravilhoso povo que tudo nos deu. Tudo nos deu. Né? De maneira que é nesse caminho que tenho a alegria de ter-te a ti, como uma nova geração com a bandeira na mão, e a gente já começa enfim, gasta começando a falta. Uma hora que o Emílio pega a bandeira, não vale a pena, tá? Ainda precisamos de ti por perto. Por Tudo exemplo, garante ainda Patrimônio. estes dias estamos a celebrar um livro bonito do Lagartixa Pasmado, Lagartixa. A nação afetaré. Nação Afeterê, que me deixou descobrir uma jovem nossa aqui que declamou um poema no crioulo. Eu fiquei derretido a ouvir essa criança a declamar um poema lindíssimo do André. E quer dizer, são essas compensações é que fazem amainar as dores que registramos, né? as mazelas que temos espirituais, mas é a nossa satisfação quando sentir. Eu agora não estou aqui a falar como alguém de uma geração muito distante. Não, eu rejuvenesço-me sempre que estou junto a gente jovem. Estás a ver? E gosto. E digo-te uma coisa: quando eu ouvi essa menina cantar, a declamar, fiquei maravilhado. Inclusive, antes, há 2 dias atrás, dei uma entrevista para a RTP, que tem aí uma equipa, e não pude deixar de falar dessa jovem, e eles foram à procura dela para gravar esse poema do, do Do André. André. São coisas que é nisto que a gente navega com muito gosto, né? É isto que nos dá prazer, depois de tanto sute, de tanto ostracização, de tanto, quer dizer, tanto postemo, né? Mas isso é uma cantiga de Orde Forte e Trato Fino. A gente que até está no casamento com gosta. Essa é boa. Sustar a casamento que eu gosto. É. E eu vou agora, não vou abusar do teu tempo, por isso vou condensar o meu entusiasmo para lhe deixar falar mais. Agora vou ler Manhã de Domingo. Palavras pequenas, quentes e nossas, constroem a manhã de domingo. Lápis solar pinta gretas da janela, cores pouco frias, em contraste circulares, nosso a falfalhar, folhas sem líquido. Desejamos café, pão, mais marmelada. Irradiamos distorcidos som em sussurros desiguais, sem entender os românticos. A rádio teima em arrejar o vento. Estamos sós, sófregos, apaixonadamente estendidos. Domingo, dia bem suado. Se a felicidade não tivesse asas, semana nossa, outro dia não teria. Olha, as gretas viraram escuras. Bissau, 24 de 2 de 2000. Ernesto Dabo, Mar Misto. E eu gosto da tua maneira livre de escrever. E agora, antes de terminar, e eu tenho muita pena, lembro ter pedido, antes de ir para Portugal, quando saiu o Oloncô, foi há 2, 3 anos, mas que esgotou praticamente na apresentação do Brasil e não tive a sorte de conseguir um exemplar sequer. Por isso, quero perguntar para quando vamos ter o Oloncô novamente disponível à venda e como surgiu o Oloncô. Olha, o Oloncô está na sequência lógica daquilo que aconteceu com o Mar Misto, né? A necessidade de deixar registro dos meus sentimentos, necessidade de contribuir naquilo que eu sempre gostei de fazer, na área do pensamento, na área da cultura, na área da reflexão, né? Porque é preciso fazer isso,
para quem o possa fazer. Se não o fizermos, teremos também, ou melhor, cometido uma falta gravíssima, né? E estou aqui a ver o meu querido mano Nelson Medina, que foi das coisas mais bonitas que eu vi em crioulo, um livro dele, e ainda me lembro de uma passagem dele no dia da apresentação do livro. Alguém lhe disse, mas por que tu escreves em crioulo e aquilo não tem saída? E Nelson, naquela sátira que ele costuma ter, e voltou-se para ele e disse, para contar, se encontrei para Bindiba, na chinês que não escreveu. Lembro disso, no Centro Cultural. Estávamos juntos, eu e tu, no Centro Cultural Francês. Até li um texto teu, Essas são as coisas bonitas que um grande artista como o Nelson consegue, né? E a questão que estavas a colocar sobre o Olonco, né? O Olonco é mais um livro onde surgem outras abordagens num outro espaço temporal, depois de várias vivências e consequências de várias coisas, né? Já me perguntaram várias vezes por que o título Olonco, né? É uma questão metafórica, mas que me parece que é justa, na minha observação. Eu costumo, para manter, enfim, a juventude física, fazer umas marchas aí até o aeroporto, da minha casa para lá e voltar, né? Mas no nosso caso aqui, nos finais da época da chuva, costumam aparecer uns caracóis daqueles que no dia em que descobrirem em Portugal que temos cá, vamos ter uma exportação de luxo. Porque aquilo é mesmo caracóis que dão quase 1 quilo de carne. E então, numa dessas marchas, eu costumo trabalhar muito à noite e depois, nessa manhã, saí, tinha estado a escrever e não sei quantos. E fui fazer essa marcha. A ida, dei com um caracol a tentar uma travessia num caminho. Olhei para ele e vi que estava aí o tal caracol, pelo tamanho até era grande. E pronto, vi, mas aquela imagem ficou, né? E fui. Depois de uns 4, 5, 6 quilómetros, venho de volta. Então, dei com o caracol, já quase a conseguir a travessia do caminho onde estava. Não era na estrada alcatroada, era num caminhozito ao lado, né? Quer dizer, aquilo parei e observei e fiquei com essa imagem. Quer dizer, olhando bem, apesar das suas fragilidades, apesar dos enormes riscos e da sua reduzida dimensão face ao mundo, não é? O caracol tinha um objetivo, não é? E esse objetivo ele não pode cumprir sem o despido das condicionantes naturais e históricas que tem. E disse, nós somos exatamente assim. Apesar das nossas fragilidades e das condicionantes que a história nos impôs, como digo no poema Madiba, que abre o livro do Olongo, se diz que estamos atrasados, digo-se que estamos onde a história nos quer. Portanto, observei isso tudo, eu digo, isto é a imagem do nosso país, da nossa sociedade, de países e sociedades como as nossas. Temos enorme vontade, né, de progredir, de fazer, de estar numa condição de vida melhor, mas isso não pode ser por milagre nem por decreto, né? Tem que ser resultante de uma luta determinada, com determinação, envolvidos por todas as condicionantes naturais, históricas e outras que nos são próprias, não é? Você hoje aqui, antes de ontem, vivi um dos momentos mais saborosos, mais belos da minha vida. Eu não sabia que existia uma escola chamada São Francisco de Assis, na zona aqui de Antula. Não conhecia ninguém lá. E cruzei-me com um jovem que afinal é professor nessa escola, que se dirige a mim e me diz, fulano,
nós temos estado a estudar os seus trabalhos e na nossa escola fala-se muito de si e a gente gostaria de o receber lá para falar com os jovens. Uau. Emílio, isso para mim não há medalha, não há dinheiro, não há prenda que se iguala a isso. Não há, não, nem pode haver. O que Então, aconteceu? Isso foi há uma semana. Afinal, a direção da escola parou a escola nesse dia. Todos os alunos, que eram para aí umas 200 ou 300 pessoas, organizaram-se em termos de dança, de canto, de declamação de poemas. Quer dizer, uau. aquilo foi uma festa que eu não te sei dizer o que é. Estou à espera que me chegue o vídeo, talvez eu publique um dia. Ontem, inclusive, levaram a nossa televisão a cobrir, a fazer uma reportagem sobre isso. Para mim, não é o Ernesto que estava lá, era o reflexo de alguma coisa positiva na nossa sociedade que está a acontecer. Adolescentes desta geração interessarem-se de tal modo pela cultura a ponto de a quererem discutir e ouvir e partilhar. Isto é progresso. É isso que nós temos que ser. Apesar das nossas condicionantes, conseguimos já motivar uma juventude a esse tipo de consumo de bens culturais, a esse interesse pelas nossas artes, pela nossa literatura. E eu posso testemunhar isso. Eu sou da geração que instalou o aparelho de Estado. E vou dizer uma coisa, já o disse várias vezes, repito sempre, né? Você juntava todos os quadros que ficaram cá neste país e com aqueles que vieram, que é o meu grupo, a minha geração, não tinha quadros qualificados suficientemente experientes para dirigir um ministério, um digno desse nome. Não havia. E é daí que eu peço, quando alguém sente alguma frustração pessoal, por favor, que a assuma e a traduza em resoluções e soluções e não, a partir daí, arrasar tudo e todos. Isso é pecado. Isso é o reflexo maior de que esse indivíduo nem se admite a si como indivíduo. E sabe por quê? Porque agride-se a si mesmo. Ele é parte desta sociedade. Agora, se avaliarmos as coisas em termos de evolução societária, em 400, 500 anos da presença colonial, só foram formados 14 guineenses a nível superior. 32 a nível médio, a nível, 11 a nível médio, 32 a nível profissional. Em 500 anos. Hã? Hoje, dentro e fora do país, temos centenas de quadros. São vocês, Emílio. Hã? E vou-te dizer, se tirares de repente todos os médicos que estão no sistema de saúde em Portugal, de repente, aquilo dá colapso. E isso é a produção intelectual do guineense, ou capacidade intelectual do guineense, confirmada em menos de 50 anos de existência como Estado. É preciso haver uma destrinça entre a minha frustração pessoal e da nação. Eu, às vezes, quer dizer, dá-me para rir, e não, eu não sei fazer mal. Quando vejo as neiras, me dá para rir. Porque, repara, há pessoas que ainda não se aperceberam disso. Né? Os países onde estão imigrados têm história. É só ler e vão compreender. É isso que o Cabral, no seminário 69, disse às pessoas, que é bom pensar como é que os da nós que está fazendo a cerimônia, os brancos que estão fazendo, suecos também assim, que estão fazendo. Antes de vai maro, de vai guerra, de vai ronia, de vai punta, de vai alçamão. E fenômenos que têm a ver com quadrantes históricos determinados, né? E de maneira, ora caguista,
ou está nessa de eu o crítico maior, lá ninguém sabe nada, não fizeram nada, isto, aquilo, é aquele outro. Mas é que nem sequer se dá conta que no país onde está, que já tem centenas de anos de desenvolvimento e de dependência, há situações caricatas e dramáticas, reveladoras de problemas que são variantes, que dão uma equação comum a todas as sociedades. Não é? O progresso é relativo e nós todos estamos a história nos quer, repito. É isso que temos que ter na cabeça. O Guineense é o longo, como qualquer outra nação é o longo. Apesar das suas forças e fragilidades, evolui segundo as suas condicionantes reais, históricas e objetivas. É isso o meu princípio. Estava a ouvir com atenção e ocorreu-me um registro teu de que só eu tenho, que vou partilhar alguns minutos. Deixa agora só com o público e também recorda-se. Foi no lançamento do livro de Ousmane Grifon Machon. E deixa ver, eu dei o título ao vídeo de Idade de Despejar, mas o que disse é basicamente que deixa passar Está o condenado. Já foi dito aqui. Criou como Malgueta Pilar e Cade Supra. Malgueta Pilar e Cade Supra. E está assim na guerreira no sentido. A não nós temos a idade de despejar. Uma série de macho, um macho andar não adianta, vale 25 francos para o bar. Manda, eu não vou ali, está naquela nunca. Na hora de definir, o que nós temos que tomar? Eu que definir o poder de dar. Tendo o pecador, suma aquilo que é o racional, o ser supremo do universo. Mas, se você é capaz de formar um mestre, está com a carpinteira de você. Não é influência alguma. Ou por formar tarugo ou montar canto. Tal dia, só vai formar um mestre. Usa que é ajudante de carpinteiro, assinado, e vai fazer no dia. Não é não. A gente tem partido no momento, não é partido de nação. Minha observação e minha análise, minha interpretação de fatos, e tem de correr minha capacidade. Ele tentará ter desculpa, senhor. Mas a realidade é esta. A minha camisa símbolo. A nós todos ninguém quer ninguém, tem que ter lá, sem que nação. Paro por aqui. Lembra disto? Perfeitamente. Amicami Simbo. Ninguém que ninguém li sem quitarla. Onde que não vi conterar. E a boca tem um partido em nação. E boa análise, boa interpretação de facto a partir de boa convicção e boa capacidade de pensar. E esse caminho acredita nela, e esse caminho está de nela. E admiro a capacidade de pessoas assim. E obrigado por partilhar essa convicção e dar exemplo de que temos que pensar, como o Cabral já dizia, pensar com a nossa própria cabeça e andar com os nossos próprios pés. E eu não quero tirar muito mais do que essa hora. Eu vi e como vejo neste momento a emoção em ti, e eu tinha esse registro visivelmente emocionado e com lágrimas aos olhos quando fala da Guiné-Bissau. E eu sei que amas a Guiné. É essa crença que tenho. Eu quero deixar-te esses últimos minutos para nos dizer a todos os que nos acompanham e as pessoas que poderão ver este vídeo depois, o que lhe vai na alma,
pode dizer o que lhe vai na alma, sem fazer pergunta. O que a todos que nos acompanharam até aqui, eu agradeço imenso as mensagens das pessoas, as pessoas que partilharam o vídeo, e sei que já é tarde, hoje domingo para amanhã, segunda-feira, ainda é dia. Só para frisar o exemplo que estava a dar, antes de deixar a palavra, eu quando vim para a Escócia, estudei cá, eu fiz Ciências da Comunicação e da Cultura, pouca gente sabe em Portugal, sou licenciado em Ciências da Comunicação e da Cultura. Antes de fazer a licenciatura em Ciências da Comunicação e da Cultura, fiz um curso técnico de comunicação na Escola Secundária de Sacavém e depois fiz a licenciatura e vim para cá, fiz curso de Administração e Tecnologias de Informação. Por isso estou à vontade nesta área e começo a fazer tutoriais, mas sei que às vezes chega um ponto de sentir que a nossa sociedade está pouco preparada para entender de que a partilha é algo, hoje em dia, que o mundo faz com uma naturalidade, não o segredo do negócio. Não, partilha de conhecimento, essa plataforma, temos que dar. A Cabral já dizia isso. Os que sabem devem ensinar os que não sabem. Entretanto, mas para o guineense ainda, no geral, partilhar aquilo que sabemos é tabu, ou não, fulano está a mostrar como é máximo. Como é que vamos acabar com essa inveja no seio da do guineense? Isso preocupa-me, por isso eu decidi, depois de todo o ambiente das eleições que passou e a confusão, eu vi que a nossa sociedade está doente. Eu disse, não, tenho que fazer algo diferente. Se dissesse, vou falar de um fulano tal hoje, então, neste momento, eu teria milhares de pessoas. O guineense tem fome de ver algo de mal, ou ver guerras entre irmãos, ver algo banal. O que é de útil não valorizamos, não partilhamos, não contribuímos, vemos, não, aquilo é pensar máximo, não estou a falar só de mim. Então essa preocupação, eu disse, não dou mínima importância a número de pessoas, quantidade de pessoas que vêm um live disto ou daquele outro, mas sim valorizo poucas pessoas interessantes, interessados em saber, em partilhar aquilo que sabe. Estava a dizer, com o raciocínio que fizeste há pouco, quando vim para a Escócia numa visita de estudo ao Castelo de Edimburgo, fiquei a saber de que antigamente pegavam as pessoas idosas que viviam sozinhas também, que supostamente pensam que são feiticeiras. Então atiravam-nas para baixo numa distância de quase 200 metros para baixo. Se morrer é porque é feiticeira. Se ficar viva é porque, aliás, se morrer é porque era humano. Se ficar viva é porque é feiticeira. Então, eu associava essa tradição com aquilo que o guineense está a falar de laguanta. Se menino quer andar, está a levar a roda de mar. Eu comecei a pensar, bem, isso não é só atraso nosso. A Escócia que deu ao mundo. Para quem não sabe, a Escócia criou televisão. A Escócia criou, Alexandre Bell criou o primeiro telefone. A Escócia criou penicilina ao mundo. Deu muito ao mundo. E teve este retrocesso há alguns anos atrás, até agora. Mas contam essa história às pessoas. E quando estavas a dar esse exemplo da Suécia antigamente, quando iam à caça, eu a lembrar dessa história. Sim, cada povo tem. Mas, mais uma vez, eu agradeço imenso tudo o que tenho aprendido contigo. Eu digo-te, papá, porque admiro. És das pessoas que me chamam como a minha mãe me chama. Chamas-me em mim. A minha mãe é das pessoas que me chamava assim. E eu sempre que vou a Portugal, ligo para saber se estás em Portugal, vou lá à casa e eu ligo, porque sei que tenho muito que aprender contigo. Tens muito a dar a Guiné-Bissau. Não deve ficar apenas... porque nem todas as pessoas têm possibilidade de ter um livro, de ter acesso e ter o privilégio de falar contigo, de privar contigo. Por isso insisti várias vezes para ouvir e ter o testemunho, registar este momento. É uma aula magna. Não vou falar muito mais, não quero emocionar muito. Deixo o microfone para dizer o que lhe vai na alma a todos que nos acompanharam até aqui e a todos que terão a oportunidade de ver esse vídeo no YouTube, na minha página do Facebook e no meu perfil. Por isso espalhei em 3 canais neste momento. Emílio, não, calma.
Eu teria muita coisa para dizer mais, mas eu penso que vamos resumir tudo a pequenas referências, né? Penso que a mais importante, talvez, seja dizer às pessoas que temos que mudar aquilo que, de facto, não deve continuar a ser como é. Mas, metaforicamente, vou-te deixar aqui uma frase que eu até já utilizei, inclusive imprimi em algumas coisas. E que no crioulo não está a falar. Mbá bota sorte. E também não está a falar. Mpanha raiva. Isso é um absurdo que tem que mudar. Gosse, não bota raiva, não ponha sorte. Esse se notou mal como referência, porque raiva é sinal de impaciência, mas na maior parte dos casos. E impaciência, às vezes, é um disfarce muito mau de ignorância. E ignorância não é não saber nada, é conhecer mal as coisas. E conhecer mal as coisas é reflexo de preguiça. E então, vamos fazer o que Cabral recomendou à juventude: estudar, trabalhar e lutar. Conseguirmos fazer isso tudo, vamos vencer todos. E aí já inveja, cobra um outro, de segregar um outro, aquilo é tudo e subterfúgios para cobrir no insuficiências pessoais. Porque eu sou farta, estou com farta. Limber! Outro não comer vianda, aquele é o problema. Não vai sentir na prova, vai chegar lá. Só garapa esta. Mas o tem fome, o outro tem vianda, estou aqui na brinca aquela, uma contente aquela. Ninguém vai armar com coisa, que eles começam a omitir, não na cabeça. Não parece tudo. Cada quem pode assumir modestamente a nossa condição de seres humanos, cheio de imperfeições, mas com uma capacidade enorme de ultrapassar essas imperfeições. E é isso que há princípios que devem ser assumidos na vida de cada um de nós, dia a dia. Sinceramente, se você aí cobra mal e firma diante do espelho, com um cusa na mão que até era bonito, assim, eu colaboro com uma fácil fácil. Portanto, não pensa, não tem um país lindo, 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 lindo. Não tem um povo maravilhoso. E depois com uma cultura política acima de manga deles e dirigentes. A hora que não chamar para votar, não está vota. Na paz, não dombai com outro, não está contra na chapa, 3, 4 partidos na cruzela. Ninguém está requetido, companheiro. Ninguém. Boa, Vilme. Mas no outro lado, ele está a falar de eleição mata-mata, fola, prende, assim que. Eu vim a contar o clima de tensão política até que tem na Guiné e de escala menor. Não é o nome mas eu abro a janela, eu o do vizinho, o tal só como ela fugia muito lá, para ver alguém está no tema, e me diz, turpeça, até dia que bagabaga vai echar ele com turpeça. Quer dizer, não tem qualidades. Ele não tem que subir, não tem que setar sacrifícios para levar, para ir para ali, né? De maneira que, em mim, muito desejado, muita sorte na vida, saúde, ao lado de que mulher maravilhosa, o que está cansa de cantar, né? Que o canapestra, que meninos bonitos, com toda a voz dele, né? E de maneira que se alguém fala, Emílio aquilo, tu lá eu, de maneira agora não tem nem conco, não tem nem canafisra, que minha filha que está dando sossego, que é mais que isto. Por dar tem que ter, só que por dar não te acaba com morança, não por dar outro com compreensão, porque não pouco demais para tanto que o tempo faz. Não pouco, a mim está olhando diretos nas redes sociais, né? Mas quem que não ajuda alguém para ir adiante, para ir sair daqui com a bola? Não entende? De maneira que nós desejamos tudo um Natal, Santo Natal, Amém. E depois Ano Novo que nós bem sim, para que burbale? E é quando um pai que está assim, para ajudar, para que vacinas estão que não falaram, para fazer efeito, e para o mundo torna mais grande lição dessa pandemia ali, e de como afinal, ninguém com ninguém sem se companheiro, amiga me simbo. Manada. Duas notas a reter na última intervenção. Não para a baba outra sorte, não para apanhar raiva, mas sim. Não bota raiva,
Não bota raiva, não apanha sorte. Esse, não fica guess. Retiro. Papá, mais um bias. Obrigado. Para Deus que cobrindo, para ali no lado no sadrito, para cobrir tudo que acompanhar no ali, e para bom, o tener minha agradecimento de benção que darão sempre. Para Deus continuar. Sempre que eu podia bater furta corpo, vim oficina ou bater chapa, para eu não me estiu ainda, mas eu estou falando. Vim bater chapa, né? Para gostar Ele ascende vai olongo na jumna porque ali que ali Vim ibara bater jiu chapa, vai mas para eu não ele me agora estiu. foi assim ifar jana nan so casca e aquele aí pangana nan so ka ba mas sim como não vai E até uma próxima. A mim que se ficar ali que não vai ter, não entra mais a nós. A partir do dia 26 já não põe mais um lockdown. E para a Escócia de mais 3 semanas. Não está mais 3 semanas fechado. Pelo menos não na Juve, que não na. Bom, mensagens que eu passa, que não consegui subir de tudo, mas não havia tempo de Juve. A tudo que eu acompanhando, não consana português, não acaba na crioulo. A mim gosta para ver tudo línguas que Ernesto dá volta para papel, ele dá para 7 línguas, para aqueles que se vê, desde russo, francês e inglês. Então não está perante uma figura que tem que explorar ao máximo para ver e uma biblioteca vivo, não tem, né? Então, meus irmãos, para vós tudo que acompanharam, muito obrigado. Ne desejo a vós uma noite agradável. Papá, feliz noite e até uma próxima. Deixa-me sair e despedir de todos. Mantenha este agradecimento. Guindes camisa de terapia. Mas de um bem sabe, então não deixa vos, nunca pude falar vos, na parte vos música, não deixa vos música, deixa eu buscar Zé Carlos de Ernesto Dabo. Para cá, deixa vos, para ver Guindes está, é na sucuta. Para buscar cantiga, para não sei que ele, eu sei. Yuse manda punta, dia de polo nankilun yuse. Se barigas marado diente luta, que verdade na boca que está. Ai, yuse. E assim, irmãos, mais uma vez agradeço a todos que nos acompanharam e ao meu mestre, o meu mano mais velho, o meu pai, Ernesto Dabo, meu muito obrigado por tudo que nos tem ensinado e ainda tem nos a ensinar. Opa, boa noite. Não tenho que sair, por vários cansa, senão não quero sair ali. misi wa be kumbida masu manka puri manda wa usi ya kan tanya Lagos go Ai não, vou contar. Estou contando a minha alma, contando. okay ka wajin ti ci outro tem bem sabiano go não Contando. Não sofri engoliar, mas bebi água. não a voz de dia é um pedir lá é disse ostra seco de chonde eu Ai, meu Deus. os calada do rango Ai, vou fazer uma com tango de sítio, Costa, não. não mas é fazer brinde não aquela lá Ai, não. Um refogado de ostra seco, ai. Bom, é ficar me só com engoliar, mas se você quer... Tá, feliz noite, papai, e até uma próxima. Emílio, obrigado. Parabéns pela iniciativa. De nada, amigo, não agradecer.